aqui, vamos lá. Representação paramétrica de alguma superfície: esfera, cone, cilindro e paraboloide. Trabalho elaborado pelos discentes Elisângela S. Soares e Fábio José de Lima. Equações paramétricas de superfície. Bom, vamos lá. Seja S uma superfície no espaço, se os pontos de S são determinados pelas equações x, que é igual a x, u e v, y de y igual a y vezes u e v, e z igual a u e v, sendo que x, y e z são funções contínuas das variáveis u e v, definidas em uma região conexa R do plano UV, as equações chamadas equações paramétricas de S. Se denotamos pelo campo vetorial de R, UV, o vetor posição de um ponto qualquer, x de UV, y de UV e z de UV da superfície, temos o vetor R de UV sendo igual a x de UV vezes i, mais y de UV vezes j, mais o z de UV vezes k. Assim, esta equação vetorial representa a superfície S parametrizada pelas equações. Seguindo, parametrização da esfera. Vamos lá. Consideremos a figura: uma esfera com raio centrada na origem, aqui ó, 0 aqui na origem, e marcamos um ponto P, esse ponto P aqui, e dois ângulos, U e V, aqui ó, ângulo U e ângulo V. Ângulo U, coordenadas polares, e V pelo segmento OP. E OP 0, então temos triângulos P0, PO com OP 0 igual ao UA vezes o cosseno de V e Z igual ao A seno de V e X igual ao OP 0 vezes o cosseno de U e Y igual ao OP 0 seno de U. Substituindo o OP0 nas duas equações, resulta que o x vai ser igual ao A cosseno de V vezes o cosseno de U, e o y será igual ao A cosseno de V seno de U, e o z será igual ao A seno de V, sendo uma parametrização para a esfera. E aí aqui você já tem que o x é o A cosseno de V cosseno de U, y é o A cosseno de V seno de U, e o z o A seno de V. Bom, fazendo o U no intervalo de 0 a 2π, o U aqui no intervalo de 0 a 2π, você tem uma circunferência geral. E com o V no intervalo de π sobre 2 negativo até π sobre 2 positivo, como descreve aqui a esfera, como já descreve aqui na esfera, né? Toda essa esfera. Bom, para a parte da esfera, basta indicar os valores de U e de V. De U e de V. Aí a equação correspondente, a equação vetorial correspondente, você vai ter aqui, ó, que a vetorial, o campo vetorial R de UV será igual ao A cosseno de V vezes o cosseno de U I, mais o A cosseno de V seno de U J, mais o A seno de V vezes K. Outra parametrização muito usada para a esfera também é essa outra aqui, ó, onde você tem que o campo vetorial de R de UV é igual ao A seno de V cosseno de U, mais o A seno de V cosseno de U e o A cosseno de V,
O que é que mudou dessa em relação a essa? Aqui você tirou de soma e tirou os componentes I, J e K e substituiu aqui só por a vírgula. Você retirou o I e o mais e colocou como pontos ordenados. Um ponto e outro ponto. Exemplo: obter uma parametrização da parte da esfera x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a ao quadrado, sabendo que está no primeiro octante. Bom, usando a parametrização, a gente já tem aqui o seguinte: a gente tem que o R, o vetor, o campo vetorial R de UV é igual ao A cosseno de V cosseno de U I mais o A cosseno de V seno de U vezes J mais o A seno de V vezes o K. Sabendo que ambos os parâmetros U e V variam de 0 a π sobre 2, a parametrizada dessa esfera é campo vetorial de UV, de R de UV, é igual ao A cosseno de V cosseno de U I mais o A cosseno de V seno de U J mais A seno de V K. Parametrização do cilindro. Consideremos um cilindro vertical dado pela equação x ao quadrado mais y igual a ao quadrado. Seja x, y e z um ponto qualquer sobre o cilindro. E aí aqui você já tem x, né? Você tem aqui x e você tem y igual a z. Deve-se introduzir dois parâmetros, o U e o V. Dois parâmetros, U e V, e obter as coordenadas do ponto P. Aqui, ó, você tem o ponto P, você tem aqui o U e o V. U e V, só que o V é igual a Z. Então, assim, conforme essa figura aqui, os parâmetros U é o mesmo que em coordenadas polares e V coincide com Z. Aqui, ó, e o V coincide com Z. Então, o x, esse x aqui, ó, vai ser igual a quem? Ao A vezes o cosseno de U, o A vezes o cosseno de U, e o y vai ser igual ao A vezes o seno de U, e o z vai ser igual a V. Uma parametrização para o cilindro, para esse cilindro aqui, é campo vetorial R de UV, que é igual ao A vezes o cosseno de U vezes I, mais o A seno de U vezes J, mais V vezes K. Lembrando que com o intervalo sempre com U entre 0 e 2π, e nesse caso aqui o V vai variar de menos infinito até mais infinito. Outro exemplo, conforme a figura aqui, a gente tem um cilindro horizontal, né? Nesse caso aqui ele é horizontal. Devemos colocar geometricamente os parâmetros U e V. Vemos que x é igual ao A cosseno de U, que é o x, né? O x é igual ao A cosseno de U, e o y é igual a V. O x aqui, ó, x é igual ao cosseno de U, e o y aqui ele é igual a V. E o z é igual ao seno de U. O z é igual ao seno de U. Logo, a parametrizada do cilindro horizontal é esse aqui, ó. É que o campo vetorial R de UV é igual ao A vezes o cosseno de U I vezes I, mais o V vezes J, mais o A seno de U vezes K, com o U variando entre 0 e 2π e o V variando entre menos infinito ao infinito positivo. Parametrização do cone. Dado um ponto qualquer, P, X, Y e Z, do cone, sejam o ângulo polar e V a distância de P até a origem,
Como aqui a gente está vendo aqui, ó, a origem e o P. A gente vai ter aqui os triângulos PO. A gente tem o P para a origem, tem aqui um ângulo alfa, tá vendo? Tem um ângulo alfa. A gente tem o Z, temos o Z como sendo o V, esse V aqui, cosseno de alfa. A gente tem aqui que o V, que o Z, na verdade, o Z é igual ao V vezes o cosseno de alfa, e que o OP0 é igual ao V vezes o seno de alfa. A gente tem um triângulo e a gente tem outro triângulo também, que tem o P0, OP1, que é o OP1, P0, OP1. Vem que o X é igual ao cosseno de U, que é esse aqui, ó, cosseno de U, e o Y é o seno de U. Substituindo o OP0 nas equações X igual a V seno de alfa cosseno de U, e V vezes Y igual ao seno de alfa, a V vezes o seno de alfa vezes o seno de U. Portanto, uma parametrização do cone é dada por campo vetorial R de UV é igual ao V seno de alfa cosseno de U vezes I, mais o V seno de alfa seno de U vezes J, mais o V cosseno de alfa vezes o K. Lembrando que o U, nesse caso, no caso do cone, da parametrização do cone, o U ele varia de 0 a 2π, e o V varia de 0 a H, onde H é a altura, o H é que indica a altura do cone. Um exemplo aqui é obter a parametrização do cone dado por Z igual a menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Podemos fazer x igual a U, y igual a V e Z igual a menos a raiz quadrada de U ao quadrado mais V ao quadrado. E a equação vetorial é dada por R de UV, o campo vetorial R de UV igual a U vezes I mais V vezes J mais menos, na verdade, né? Menos a raiz de U ao quadrado mais V ao quadrado vezes K. Lembrando novamente que no caso do cone, o U ele varia de menos infinito a mais infinito, e o V vai variar também de menos infinito ao mais infinito. Parametrização de uma paraboloide. Seja um paraboloide Z igual a ao quadrado, que multiplica o x ao quadrado mais y ao quadrado. Pode ser parametrizado fazendo x igual a U e y igual a V, e Z igual a ao quadrado vezes U ao quadrado mais V ao quadrado. Essa equação vetorial dada é o campo vetorial de R de UV é igual a U vezes I mais V vezes J mais A ao quadrado vezes U ao quadrado mais V ao quadrado vezes K. Sendo que U e V pode assumir quaisquer valores reais, podendo até ser reescrito como, ao invés de R de UV, R de XY, sendo igual a x vezes I, y vezes j, mais o a ao quadrado vezes x ao quadrado mais y ao quadrado vezes k. Uma outra parametrização do paraboloide é dada pelo campo vetorial R de UV como igual a U cosseno de V, U seno de V e A ao quadrado vezes U ao quadrado, com V maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π, e o U variando
o U maior do que zero, variando entre 0 a mais infinito. Nessas parametrização, os parâmetros U e V coincidem com as coordenadas R e θ das coordenadas polares. É aqui, ó, conforme você vê aqui graficamente. Você tem o Z, você tem o Z. Esse X aqui, ele pode ser substituído por U ou por Y. E aí você pode usar uma fórmula usada, essa primeira aqui com U e V, substituindo, ou você pode usar a segunda aqui que foi dada e manter X e Y. Esse trabalho foi utilizado para fazer o livro Cálculo B, funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície, segunda edição, São Paulo, da Pearson Prince Hall, 2007. É um livro de Diva Fleming e Miriam Gonçalves. Valeu!